Oi pessoal, eu sou o Rodrigo Lucas e hoje eu quero falar com vocês sobre um livro que eu achei incrível, que eu esperei muito para ser lançado, que é o Twin Peaks: Arquivos e Memórias. Para quem não conhece, Twin Peaks foi um seriado de TV que foi ao ar no início dos anos 90, teve apenas 2 temporadas, e esse seriado conta a história do Dale Cooper, que é um investigador do FBI, que chega à cidade de Twin Peaks para investigar o assassinato da Laura Palmer. Laura Palmer era uma adolescente perfeitinha, boa filha, caridosa, muito bonita, rainha do baile da escola, e que foi encontrada morta na beira de um lago todo embrulhado em plástico. E conforme a investigação vai se desenvolvendo, o Dale Cooper ele começa a perceber que todo mundo ali na cidade esconde alguma coisa, todo mundo vive de aparência, e tem muitos segredos a serem revelados ali na cidade. A primeira temporada teve apenas o piloto mais 7 episódios, aí entre a pausa da primeira temporada para a segunda temporada foi lançado O Diário Secreto de Laura Palmer, que foi um livro que foi escrito pela filha do diretor, a Jennifer Lynch, e esse aqui é o livro que conta os últimos anos da Laura Palmer. E aí a gente descobre que a Laura Palmer, entre todas as pessoas ali da cidade, era a que mais tinha segredos. Além das 2 temporadas, também tem o filme Fire Walk With Me, que é um filme que conta os últimos dias da Laura Palmer na cidade de Twin Peaks, e ele foi produzido e lançado depois do final do seriado. A série Twin Peaks ela tinha um modelo muito diferente de tudo que tinha na TV naquela época. Bom, então vamos falar um pouco do livro. O Brad Dukes, ele reuniu uma quantidade absurda de material sobre o seriado e sobre os bastidores do seriado, e aqui ele conta meio que numa ordem cronológica como que foi desde a criação do conceito de Twin Peaks, o desenvolvimento, quando eles conseguiram lançar a série até o final dela. Então 2 pessoas foram responsáveis pela criação de Twin Peaks. O David Lynch, que é um diretor de cinema super famoso, que você com certeza já deve ter assistido algum dos filmes dele. E também o Mark Frost, que era roteirista e trabalhava com TV e tal. Os 2 eles se encontraram e conversaram sobre vários assuntos, e aos poucos eles foram construindo o conceito da série Twin Peaks, que inclusive tinha um outro nome. E aí eles conseguiram fazer um piloto de 2 horas, que é o primeiro episódio, e conseguiram mostrar para uma imensidão de pessoas para tentar vender essa série. E a partir do momento que o canal de TV ABC resolveu comprar a ideia de Twin Peaks, eles encomendaram a primeira temporada, que foram os 7 episódios depois do piloto. Para quem não está acostumado muito com o linguajar de seriado, o piloto é aquele primeiro episódio que é feito simplesmente para vender a ideia da série para os executivos aí das emissoras de TV. Então geralmente o piloto ele é gravado, ele é produzido muito tempo antes do que o restante dos episódios da primeira temporada. Ele é como se fosse uma amostra do que vai ser o seriado, para ver se o pessoal vai gostar, se tem público, se vai fazer sucesso. Hoje em dia a gente sabe que tem muita série que começa e termina antes mesmo de ter a primeira temporada encomendada. E no caso de Twin Peaks, eles trabalharam de uma forma muito pesada na divulgação para conseguir vender essa série. Eles gravavam uma imensidão de fitas VHS e iam distribuindo para todas as pessoas do ramo que trabalhavam com TV, e para poder espalhar essa ideia de que existia uma série muito boa sendo produzida pelo Mark Frost e pelo David Lynch. Então a primeira temporada de Twin Peaks foi produzida totalmente antes da série ser lançada. Depois que a ABC encomendou a primeira temporada, o Mark Frost e o David Lynch eles sentaram com a equipe deles e começaram a produzir o seriado. Eles produziram, escreveram e filmaram todos os episódios antes que a primeira temporada fosse lançada. Então eles tinham total controle de tudo que ia acontecer e de como isso ia ser entregue para o espectador na reta final. E assim que o primeiro episódio de Twin Peaks foi ao ar, o piloto fez muito sucesso. O Brad ele fala no livro que a partir do momento que todo mundo começou a tomar conhecimento do seriado, todo mundo só falava nisso. Isso virou um assunto que em todo lugar que você ia, no trabalho, no cabeleireiro, no banco, todo mundo só falava do seriado. E aí começou a surgir uma febre e todo mundo se perguntava quem matou Laura Palmer. A série fez tanto sucesso que a ABC encomendou uma segunda temporada. Só que a segunda temporada foi mais complicada, ela teve 22 episódios e eles foram escrevendo e produzindo conforme o tempo ia passando e a temporada já estava no ar. Então eles tinham aquela pressão de manter o sucesso, um grande sucesso. E o principal problema é que o David Lynch e o Mark Frost eles não abriam mão do controle de maneira alguma. Tudo que eles tinham que fazer, todas as decisões eram eles que tomavam, eles não davam abertura nenhuma para os executivos
da emissora, e a emissora começou a ficar muito puta com isso. Na época em que Twin Peaks foi lançado, todos os outros seriados tinham uma fórmula muito fechada. Todos os episódios eram um parecido com o outro e só ia se repetindo e mudando algumas situações. E Twin Peaks era totalmente o oposto disso. Cada episódio era totalmente diferente do outro, tinha uma produção que beirava assim a produção cinematográfica, então era uma qualidade muito grande que não se via em qualquer programa de TV. As pessoas começaram a se reunir em casa para assistir os episódios de Twin Peaks. Claro que as festas nessas reuniões eram sempre regadas a muito café e a torta de cereja, né, que são referências aí explícitas ao Dale Cooper. Então aqui no livro o Brad Dukes ele reuniu entrevistas com praticamente todo o elenco, com todo o pessoal da produção, desde os roteiristas, diretores, pessoal de figurino, maquiagem, todo mundo mesmo. Aqui tem um apanhado de um monte de entrevistas que ele foi editando, selecionando e colocando meio que numa ordem cronológica desde o começo da produção, quando surgiu a ideia de Twin Peaks, até o final da série. Então aqui tem depoimentos de como os personagens foram construídos, como foi feita a escalação do elenco, como eram feitas as gravações dos episódios e como novas ideias iam surgindo a todo tempo, inclusive durante as gravações. Durante a segunda temporada, o David Lynch e o Mark Frost tiveram que se afastar um pouco da produção de Twin Peaks para poder cuidar de outros projetos, de outros filmes que eles estavam fazendo, gravando, produzindo. E eles deixavam uma equipe, né, que eles tinham total confiança para continuar com o trabalho em Twin Peaks. As pessoas que tomam decisões das emissoras não são artistas, não são roteiristas, atores, diretores. São empresários e eles, né, se baseiam sempre nos números, no que eles acham que vai dar certo ou não. E eles tinham essa birra com a equipe de Twin Peaks que não dava brecha para eles tomarem decisão nenhuma. E acabou que a emissora ABC começou a mudar de horário de transmissão de Twin Peaks para meio que dar uma minada aí na audiência. E aí é incrível você ver como a Twin Peaks mudou a vida de todas as pessoas envolvidas na série. Desde os atores que conheceram uma fama absurda do dia pra noite, ao pessoal que trabalhava, que via que estava trabalhando numa coisa que valia a pena, que ia mudar a cara da TV. Teve vários seriados que vieram depois que sempre se baseavam em Twin Peaks. Teve várias faculdades de cinema e de TV que usavam Twin Peaks nas suas aulas. E o livro é muito rico nesses depoimentos. Você consegue ver como foi o processo de construção desse universo de Twin Peaks. Que é uma série cheia de simbologia, cheia de mistério, que com certeza, se você não assistiu, vale muito a pena você correr atrás e assistir. Agora falar um pouquinho sobre essa edição perfeita, linda, maravilhosa que a Dark Side lançou. Esse livro foi lançado em 2014 e a Dark Side tinha anunciado que ia ser lançado, só que ela segurou um pouquinho. Por quê? Em um determinado ponto do seriado Twin Peaks tem um personagem que fala, né, vejo você daqui 25 anos. E exatamente 25 anos depois do final do seriado, David Lynch anunciou que a série ia voltar. Então agora em 2017 Twin Peaks vai voltar para mais uma temporada. Então é lógico que a Dark Side não é boba nem nada e resolveu lançar o livro perto, né, da volta do seriado para TV. Então nós temos aqui a padronagem Chevron na capa, que é característica do Black Lodge, que aparece na série. Aqui dentro nós temos, né, as cortinas vermelhas do Black Lodge. O livro inteiro está recheado de fotos, tanto fotos oficiais de divulgação do seriado como fotos dos bastidores. E ainda veio com esse marca-página lindo que é uma torta de cereja, inclusive tem a receita aqui atrás. Enfim, né, Dark Side tem aquele cuidado de sempre. Esse livro aqui saiu nessa edição linda, espetacular e vale muito a pena que você leia. Enfim, eu tô apaixonado por esse livro, adorei ler e saber como que numa época onde não tinha internet, não tinha TV a cabo, eles conseguiram fazer uma série que mudou aí todo o panorama do que era feito na TV e conseguiu marcar toda uma geração, inclusive as gerações que vieram depois e que assistiram Twin Peaks e que foram realmente tocados por essa história de uma maneira muito impactante. Pessoal, você gostou do vídeo? Curta, se inscreva no canal, vai lá no sininho, ativa as notificações, porque assim quando saírem as novas resenhas você já vai ser um dos primeiros a assistir. Use os comentários para entrar em contato comigo, fale o que você achou, você já assistiu Twin Peaks, você sabe o que é Twin Peaks? Está conhecendo agora? E até a próxima leitura.